Como é que fica o desenvolvimento do paradigma consciencial pessoal, esse nível de percentual pessoal, para que a pessoa entenda melhor a sua condição de consciência? Ela não é... Inclusive, aqui na página 86, tem a projeciologia como que é uma das ciências que tem essa relação mais estreita, né, com a conscienciologia. Como é que a gente vê isso? A gente vê o seguinte: você tem que notar que aqui, na vida humana, nós damos muito valor para as coisas do todo dia. Por quê? Todo dia você tem que ter pelo menos 3 refeições. Todo dia você tem que cuidar do seu corpo, o tempo todo. Uma das coisas que a gente vem aqui para fazer é cuidar do corpo. O percentual varia de pessoa para pessoa, mas quase sempre, a maior parte do tempo, a gente está preocupado com alguma coisa que diz respeito ao corpo, ou diretamente ou indiretamente. Fora o sono, que a maioria, 1/3 do período que passa aqui, ela perde, porque ela entra no estado de coma onírico. Ela não vê nada do que se passa. E não lembra de nada. Então, agora, a projeção, ela vem resgatar essa condição e mostrar para a pessoa que não é só a matéria. Então, a projeciologia, ela acaba com a guerra séria da matéria. A pessoa, então, vai ver que ela vai continuar vivendo, que ela tem outro veículo de manifestação, que a morte não é o fim. Então, ela começa a querer ter mais lucidez nas aplicações das energias e do tempo dela. É aí, então, que veio a conscienciologia. O que é a conscienciologia? Nada mais, nada menos do que os efeitos, as decorrências, as derivações, as consequências das pessoas que saem fora do corpo. Ela sai fora do corpo, ela vai ver isso tudo. Nós estamos falando da conscienciologia, que é a volta para a procedência, de onde ela veio. Então, isso explica tudo da filosofia, isso explica tudo das religiões, isso explica tudo da ciência materialista que está aí. E mais alguma coisa lá na frente. Agora, a projeciologia é a chave para abrir a porta principal e acabar com a seriedade da matéria. Que aqui todo mundo coloca a matéria na frente, né? Pelo menos 90% da humanidade. A matéria está na frente. Para isso tem guerra, tem a política, o partido, a briga, a concorrência, a competição. Tudo existe por causa disso, matéria. Agora, se uma pessoa, então, começa a analisar que ela é uma consciência, que ela está aqui temporariamente, que isso aqui é um processo propedêutico, terapêutico, e, antes de mais nada, é parapedagógico. Então, é um processo de docência. Ou você é aluno, ou você é professora. Você tem que escolher. Ou você é enfermeira, ou você é doente. Então, como é que fica? A gente muda essa condição. Começa a dar valor para o essencial. E outra coisa, a gente vai arrepender menos com isso, que vai acertar mais. De modo que vai ter menos arrependimento, menos frustração, menos melexa, a melancolia extrafísica. E o caminho aí, básico, na prática mesmo, do princípio da descrença, antes de mais nada, é projeção. Então, dentro... Tá funcionando. Dentro do quadro das especialidades da conscienciologia, a projeciologia é a mais preponderante para aumentar... Não é bem. Para quem está começando, que não entende nada, a gente tem que mostrar a projeciologia. Agora, por exemplo, aquela pessoa que já alcançou um determinado nível, que já admite o processo de parapsiquismo, tudo isso, a coisa mais séria é a prioridade da evolução cosmoética. São essas 3 coisas: prioridade, evolução e cosmoética. Se você atinge isso, acabou, a coisa muda. É o que eu tenho tentado levar vocês todos, pelo menos, a ponderar sobre essa realidade. Prioridade evolutiva cosmoética, que é aproveitar o tempo que nós estamos aqui. Esse tempo é precioso, esse tempo não pode ser desperdiçado,
esse tempo não pode ser também trocado por qualquer outra moeda. É uma moeda que vale mais do que os outros. Tempo aí, no caso, significa oportunidade, chance, companhias, evolução, proex. Tudo está aí dentro. De modo que eu não vejo jeito. Então, pensa bem. Eu apresentei, em primeiro lugar, nessa vida, a projeciologia, para sentar as bases da história. Porque, senão, eu não teria arranjado ninguém para acompanhar as minhas ilações e pesquisas, etc. Foi a projeciologia que chamou atenção para isso. Por quê? Ela é o fenômeno mais transcendente do ponto de vista da vida humana aqui. Por exemplo, existe coisa que transcende a vida humana que é superior à projeção. Por exemplo, o fenômeno da cosmoconsciência é muito maior do que isso. Seria uma projeção até bem avançada, mas já não é só projeção, é a cosmoconsciência. Mas não é a cosmoconsciência que a pessoa pensa que está com o corpo mental, etc. Não é pensar, é imaginar, não é nada disso, é a vivência disso. Agora, uma das coisas mais sérias, Janete, que tem nisso tudo é o seguinte: uma pessoa que tem essas experiências, não tem jeito dela fingir. São experiências não fingíveis. Não é fungíveis, não, fingíveis. Quer dizer, é impossível a pessoa fingir uma projeção de cosmoconsciência, por exemplo. Não adianta. Por quê? Ela tem que mostrar que ela teve a cosmoconsciência pelos fatos, pelo jeito dela ser, a conduta que ela tem, o posicionamento intelectual, emocional, social, entendeu? Grupal que ela tem. Senão, não é. Não adianta. Então, a coisa muito séria é o seguinte: quando a consciência humana começa a ter experiências mais avançadas, mais evoluídas, ela começa a ser consciência aqui. Por isso que é que depois da vida, sempre consciência, depois teleguiada, evoluciona. Por quê? Ela começa a ser séria, ela começa a ser equilibrada, ela não quer perder tempo com desequilíbrio, doença, as coisas todas. Se ela vai perder tempo, é do outro, mas não dela. Ela não quer perder mais tempo com doença, com desequilíbrio, com emocionalismo de bicho, animal, subhumano. Ela não quer perder tempo com isso. Ela vai ajudar os outros a sair disso. Mas ela não perde tempo com isso. Ela supera. Então, essa que é a diferença. E é por isso que eu comecei o primeiro passo dentro dos processos da fenomenologia, a parafenomenologia, é a projeciologia, porque não tem outro jeito. E você vai ver que na história muita gente falou nisso, mas ninguém levou por esse prisma que eu ataquei aí, não. Eu sou o primeiro a fazer isso. Agora, é duro, é aquilo que eu escrevo aí, já escrevi tanto, já falei um tanto isso, já dei tanta palestra, tanto curso, tanto debate, etc. O nosso amigo Pasteur apareceu no início do século XIX, viu uma porção de germe, aquela coisa toda, e a vida dele toda, ele trabalhou com aquilo. Praticamente, a primeira metade do século XIX, ele abriu o jogo a respeito dos processos dos germes, dos micro-organismos. Até hoje, tem gente que não admite nada disso. Faz 150 anos, tem gente que não admite os germes. Você vê pela sujeira, as bobagens todas que a pessoa tem, os vícios, os maus hábitos. Esses vícios, por exemplo, cigarro. A pessoa não raciocina. Se ela tivesse estudado um pouco de pasteurização, ela jamais ia pôr um cigarro na boca. Outra coisa, ela não pensa nisso que eu faço. A opção de bactéria foi embora. Agora veja, se o Pasteur, há 150 anos, tentou tudo, ninguém, ainda tem um monte de gente que não admite, a projeção consciente se fala nisso desde a antiguidade. Na época do Platão, já falava no negócio. Isso tem mais de 2 milênios.
Pasteur, no máximo, você falar, são 200 anos. Agora, o que eu estou falando aqui é de mais de 2 milênios. Então, nós vamos querer que o povo vai entender isso? Professor, mas praticamente todo mundo sai do corpo e tem uma... Todo mundo sai, principalmente na questão da descoincidência, toda noite. Sim, mas tem um nível, nem que seja pequeno, de... Tem, mas as interpretações são erradas. Há muita arte, ciência, emoção. Pensa só nisso. Emoção, religião, arte. Só nessas 3 coisas. Todo mundo embanando no meio de campo, mistura tudo, não tem lógica, perde a racionalidade. Vira o bicho de novo. Como é que a arte não tem nessa história? A arte é emoção, é o subcérebro abdominal, é o umbilico chakra. Então é um processo vegetativo. Nenhum artista é um bom autocrítico da própria obra. Ele não faz uma boa crítica, todo mundo sabe disso. Ele não tem noção do que ele está fazendo. Por quê? Tudo é um processo de imaginação, não há ponderação, não há lógica. Você vai falar, não, mas a lógica do fulano, ele fez esse quadro, essa pintura, tudo com lógica. Olha a cor, o que ele usou? Ele usou a técnica, a ciência para fazer isso. Isso tudo é besteira. Agora, ele faz lá, você vai ver o quê? Você tem que interpretar o que ele fez. A cabeça dele pensou daquele jeito, a sua vai ser muito difícil. Olha o caso da pintura lá do cara que eu estava projetando para ele, eu era rapazinho, e tinha aparecido o epidiascópio do Brasil, e a gente tinha. E eu fui lá com o epidiascópio para mostrar, e fazer, e ele falando sobre a arte moderna, da pintura, principalmente dos franceses, Degas, também o Modigliani e outros mais. Agora, lá pelas tantas, a hora que acaba, que eu mostrei todos os quadros lá, através do epidiascópio, que é aquele aparelho de mostrar a figura e projetar, antigo. Isso é na década de 50, 60. Agora, aí lá o nosso amigo, que era um sacerdote, um grande professor de psicologia, dos padres dominicanos, eu vi para ele e falei assim, professor, eu sou obrigado a falar uma coisa para o senhor, que o senhor já me deu aí para projetar, e o senhor marcou aqui o que é que o quadro deve estar em pé e o que está errado. Agora, eu quero dizer que o senhor está analisando esse quadro de cabeça para baixo. Ele falou assim, meu filho, não é possível? Eu já falei nisso aí em vários países. Nunca ninguém fez essa observação. Eu falei assim, está aqui o quadro. Veja, esse quadro não é assim. E eu sei porque eu vi esse quadro no livro tal do fulano, assim, assim. Ele falou assim, não, eu vou estudar isso. No outro dia ele foi atrás de mim. Rapaz, você estava certo. Como é que eu fui errar uma coisa dessa? Aí eu falei assim, porque o senhor não tem parapsiquismo para ter uma visão de conjunto além do processo da pintura. Foi esse cara que começou o negócio, que depois eu tive que fazer sessão espírita com os padres dominicanos, todos eles, até que ele deixou até a batina depois disso. Tudo começou por causa desse negócio. Agora, foi uma observação minha que não tinha jeito de fugir, porque ele me deu aquela série de ilustrações, gravuras, etc., sabe? Pinturas, cópias, etc. Eu tinha que colocar no epidiascópio por lá, e aquilo tinha que ser certinho para aparecer em pé lá, do jeito que ele falou. Agora, eu, como tinha visto aquilo, não tinha saída para ele. Foi um erro mesmo. Então, eu falei com ele, você está vendo? Esse negócio de pintura moderna é relativo, né, o Père? O nome dele, ele chamava de Père. Sabe que é o pai, né? É francês. Era o Père, tal, um nome enorme, francês, Jean, não sei o que, tal. De modo que isso é arte. Arte. É por isso que o povo fala, não, ele é um artista. Não, ele é um craque, ele é um artista. Às vezes isso tudo é na conversa, né?